Salve, salve! Chegou a hora de falar sobre retórica, a arte do convencimento. Tem um livro sensacional que foi publicado décadas atrás pelo Carnegie, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, e de fato esse livro ainda continua influenciando muita gente. É claro que estudos mais recentes mostraram que algumas coisas que ele propôs nesse livro não tinham base em evidência, mas muitas das sugestões do Carnegie ainda são válidas até hoje. O ponto é que é fundamental na nossa carreira como cientistas estudar essa arte do convencimento, como proposta pelo Carnegie e até por pessoas muito antes dele. Nessa aula eu quero te ensinar então como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu quero te convencer de que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Na ciência é muito comum a gente falar: não, a minha ciência fala por si mesma, eu não preciso empacotar nada de forma bonita. Isso é um preconceito e uma besteira. Se você quer se comunicar de forma oral ou até mesmo de forma escrita com seus pares e construir uma carreira como cientista, não basta você fazer boa ciência. Sim, você tem que fazer boa ciência, ciência séria, de qualidade, ciência inovadora, ciência interessante, relevante. Mas na hora de comunicar essa ciência para os seus pares e também para a sociedade, você precisa empacotar bem essa mensagem. O Aristóteles, para variar, já falava isso no século IV a.C. Ele publicou um livro que a gente lê até hoje chamado Retórica. E esse livro é sensacional para quem quer aprender a convencer os outros. A retórica faz parte de um contexto maior, que envolve também a gramática e a lógica. Esse contexto é conhecido como trivium. E o trivium faz parte das 7 artes liberais, junto com o quadrivium. Que história é essa de artes liberais? São coisas que você precisava aprender antes de aprender coisas mais sofisticadas, lá na Grécia Antiga. O Trivium, então, era formado por lógica, gramática e retórica, e você tinha que provar para o seu tutor que, primeiro, você aprendeu e dominou essas 3 artes para depois poder aprender o quadrivium, que envolvia aritmética, geometria, música e astronomia. Só depois de provar que você dominou essas 7 artes liberais é que você podia se dedicar ao estudo de temas mais especializados, como direito, medicina, filosofia. Essa era a base da educação, então. E é uma pena que ela tenha se perdido. Eu recomendo fortemente, para quem quer ter uma carreira na ciência, se você quer ter uma carreira na ciência dentro ou fora da academia, domine pelo menos o trivium. Torne-se muito bom ou muito boa em lógica, gramática e retórica. Vamos cuidar da retórica aqui então. Do que é feita a retórica? Primeiro, de logos, ou seja, o conhecimento, a lógica, o quanto você entende do assunto sobre o qual você está falando e o quanto você consegue construir argumentos que sejam válidos e verdadeiros também. Só que isso não basta. Você precisa também de pathos, ou seja, de paixão, de emoção. Na hora de você fazer um discurso público, dar uma palestra, como aqui no nosso caso, você precisa colocar emoção e você precisa despertar emoções no seu público. E qual emoção você vai despertar depende da mensagem que você quer passar, do contexto em que você está e de para qual público você está falando. E por fim, existe também o ethos, que é a credibilidade do orador, ou seja, a cultura do orador. E não só a credibilidade real que aquele orador tem, mas também a credibilidade percebida pelo público. E eu diria até que essa segunda é mais importante ainda do que a primeira na hora de fazer um discurso público. As pessoas têm que ter a sensação, têm que ter a intuição de que você entende do que você está falando, senão elas nem prestam atenção em você. Essa era a base da arte da dialética na Grécia clássica. A dialética era uma forma de tentar buscar a verdade através do debate público. As pessoas iam ali dialogando umas com as outras até tentar chegar a uma conclusão. Argumentos e contra-argumentos tentavam buscar a verdade maior, a verdade platônica. E esse debate acontecia numa dinâmica de tese, antítese e síntese, como depois proposto bem mais tarde pelo Hegel, aquele filósofo alemão famoso. A dialética, então, foi se transformando numa profissão. Havia pessoas que eram especializadas no discurso público e não entendiam de assuntos técnicos mais específicos, elas entendiam de debater em público. E a partir disso, nasceu também a erística, que era a arte de debater em público, mas tentar vencer o debate a qualquer custo. Ali não estava mais importando a busca pela verdade platônica, a verdade maior.
A ideia era usar qualquer recurso para vencer o debate e criar confusão, caos se necessário. Desacreditar, por exemplo, o seu interlocutor, para tentar parecer que você tem mais etos ali. Usar muito patos, patos acima de tudo e o etos percebido. Isso vai levando a gente para questões éticas muito importantes, essas questões de bem contra o mal, essa dualidade maniqueísta. O ponto é que eu estou dando ferramentas aqui para você poder se comunicar bem em público. Eu não sei como é que você vai usar essas ferramentas depois. Existem vários alinhamentos possíveis que cada pessoa escolhe na sua vida. Isso não me importa, porque eu não tenho controle sobre isso, mas eu faço uma sugestão. Tente usar a sua capacidade de discurso público para o bem, para coisas construtivas, porque o que não falta hoje em dia, nessa era do pós-verdade, é gente praticando erística e destruindo o discurso público. Outro ponto importante é você fazer uma reflexão para autoconhecimento e pensar quão racional você é. É claro que nós humanos gostamos muito de pensar que somos animais racionais e que a razão predomina, mas isso é uma besteira. Nós temos muitos viés cognitivos e o nosso cérebro tem vários bugs. Por exemplo, o viés de confirmação. A gente tende a prestar muito mais atenção em informações que corroboram as coisas em que a gente já acredita. Ou a pareidolia, que é a mania do cérebro humano de procurar padrão em tudo quanto é lugar. Por exemplo, ficar vendo o rosto de pessoas famosas numa torrada ou numa mancha numa cortina, por exemplo. Outro viés muito perigoso é o viés de autoridade. Como nós somos primatas, ou seja, animais sociais, que vivem dentro de uma hierarquia social, a gente acredita muito mais fácil em quem a gente percebe como autoridade dentro do nosso grupo social. Outro efeito também que atrapalha muito a construção de ciência é o efeito da retrospectiva. A nossa memória é muito ruim, gente. A nossa memória fica cheia de lacunas com o tempo. E o que acontece é que a gente tenta preencher essas lacunas com informações que não fazem o menor sentido, só que a gente tem a sensação de que elas fazem. Então, por isso, no trabalho de cientista é muito importante o registro oficial das informações. E registros pessoais também, né? Como, por exemplo, cadernos de laboratório, cadernos de campo. Outro efeito terrível na ciência e fora dela é o efeito Dunning-Kruger. É o efeito da gente não conseguir avaliar direito o quanto a gente realmente entende sobre um assunto. E esse efeito é muito cruel, porque quando você não entende nada sobre um assunto, você acha realmente que não entende nada. Mas se você começar a aprender um pouquinho sobre aquele assunto, a tendência de todas as pessoas é achar que virou especialista, que virou autoridade. Só quando você estuda muito a fundo um assunto por muito tempo, por muitos anos, é que você sai desse efeito Dunning-Kruger e começa a acreditar, na verdade, menos na sua própria capacidade. Então, tome cuidado com os nossos viés cognitivos. Existem dezenas de outros além desses, e o nosso cérebro não funciona tão bem quanto a gente gostaria de acreditar. Aí entram as falácias, ou seja, as mentiras no sentido amplo. E elas se aproveitam dos nossos vieses cognitivos. Mas o que é uma falácia? É um argumento que parece válido e verdadeiro, só que não. Existem falácias formais e falácias informais. Nas falácias formais, o problema é que as premissas estão mal concatenadas. Você pode até partir de informações verdadeiras, mas você ligou os pontos entre elas de uma forma porca. E nas falácias informais, as premissas são falsas. Ou seja, mesmo que você tenha construído um argumento bonitinho, válido, na verdade você está partindo de informação falsa. Então, tome muito cuidado para você mesmo ou você mesma não cometer esse tipo de erro. Quais seriam falácias muito recorrentes que a gente vê o tempo todo por aí? Por exemplo, a correlação espúria. Se vocês entrarem nesse site aqui nessa base de dados, vocês vão ver correlações muito engraçadas. Por exemplo, existe uma correlação muito alta entre o número de pessoas que morrem afogadas em piscinas e o número de filmes em que o Nicolas Cage apareceu por ano. Uma correlação de 66%, gente. Isso aí é um R muito melhor do que a gente encontra em vários trabalhos de ecologia, na verdade. Então, tome muito cuidado ao fazer testes estatísticos. A lógica e o conhecimento sobre o assunto tem que preceder a estatística. Outra falácia muito comum é o apelo à autoridade. Justamente porque a gente tem um viés de acreditar mais em autoridade do que em pessoas comuns,
Muita gente acaba tentando usar artifícios para aumentar a percepção do público quanto à autoridade daquela pessoa e assim ganhar o debate público. Outra falácia que está cada vez mais comum e é um horror nas redes sociais é o ad hominem. Ou seja, ao invés de você atacar o argumento da pessoa, você ataca a pessoa. Você tenta diminuir o ethos daquela pessoa percebido pelo público em que aquele debate está acontecendo. Existe uma coisa muito engraçada sobre o ad hominem, é a lei de Godwin. Godwin propôs que à medida que cresce uma discussão online, a probabilidade de surgir uma comparação com Hitler ou nazismo tende a 1. Outra falácia que acontece também na ciência e na academia, só que é muito disfarçada por pessoas mais malandras, é o cherry picking. Ou seja, você pegar cerejas, catar cerejas. Se você quer construir um argumento sobre um problema muito complexo, com uma literatura muito extensa, tem gente mal intencionada que na verdade fica catando só as informações que corroboram a hipótese de trabalho daquela pessoa. E tem gente, na verdade, às vezes bem intencionada, que faz isso sem perceber. Por isso que é tão importante a gente usar métodos sistemáticos de revisão da literatura para a gente evitar focar a nossa atenção só no que corrobora o que a gente acredita, que é aquele viés de confirmação, né? Quem não toma cuidado com o viés de confirmação quase sempre acaba caindo num cherry picking. Outra falácia muito comum hoje em dia nas redes sociais e na imprensa de um modo geral é a ladeira escorregadia. É você tentar concatenar um monte de consequências que uma depende da outra e você não dá prova nenhuma de que elas realmente estão concatenadas daquela forma. Qual é a moral da história? Eu gostaria que você se lembrasse dos seguintes pontos dessa aula. Primeiro, aprenda o Trivium. Sério, se você não teve um Trivium bom na sua escola, no seu ensino escolar, corra atrás disso para ontem. Outro ponto é que nós somos muito menos racionais do que gostaríamos de ser. Nosso cérebro tem vários bugs. Até por isso, boa parte do discurso público é falaciosa em algum grau. Então tome cuidado para não se deixar enganar e também não fique enganando os outros. A gente não precisa de mais picaretas no discurso público. Então aprenda a identificar falácias para se proteger. Estude lógica e capriche nos seus argumentos até para você mesmo ou você mesma não cometer falácias também.